Análise mental de Jon Jones versus Stipe Miocic. O que a gente pode aprender analisando a mentalidade desses lutadores? Primeiramente, sobre Jon Jones, temos muito a aprender. Ele é aquele tipo de pessoa que realizou muito, que chegou no topo e ainda compartilha por meio de entrevistas como que funciona a mentalidade, as técnicas mentais que ele utiliza. E isso é muito valioso. Pessoas desse nível, vamos dizer, tem o Arnold Schwarzenegger, que conquistou muitas coisas e tem muitas entrevistas dele falando como. Tem o Conor McGregor, que também chegou no auge, no topo, conquistou tudo o que queria e tem vídeos dele falando sobre isso. Logicamente, o Arnold e o Jon Jones são mais profundos no que eles falam, né? Mas o McGregor fala também. Então, esse vídeo, por mais que o Stipe Miocic seja um cara muito diferenciado também, eu vou falar um pouco sobre ele, ele vai ser mais voltado para o Jon Jones, e eu já aviso aqui, no futuro vai ter um vídeo só analisando o Jon Jones, tá? E pode até ser que seja um vídeo mais resumido e um vídeo estendido. Dá para fazer... Aqui eu vou ficar uns 10 minutos falando de Jon Jones e uns 3 minutos falando do Miocic. Mas dá para fazer um vídeo resumido de 20 minutos do Jon Jones, 1 hora do Jon Jones, tá? É realmente um cara muito diferenciado. Que quando você vai entendendo, não é à toa que ele ganhou tanto, que ele foi tão vencedor, e até os problemas que ele teve, você consegue entender um pouco ali sobre a realidade. Bora lá? Falando sobre Jon Jones, ele revelou principalmente no podcast do Joe Rogan que ele começou a ter sucesso depois que ele começou a investir tempo em meditações, em técnicas mentais, coisas que faziam ele acessar um poder a mais, uma vantagem a mais. E algo engraçado sobre ele é que ele não é o cara mais forte, ele não é o cara mais rápido, mas os analistas de luta falam que de todos os tempos assim é um cara com o maior QI de luta que já viram lutando. QI de luta tem a ver com coeficiente de inteligência de luta mesmo, ou seja, ele é muito inteligente. Assim como um gênio da matemática ele tem um QI alto, lutadores muito bons geralmente tem um QI de luta muito alto, entendeu? Então ele é muito inteligente, ele sabe aonde pesar, ele sabe como contragolpear, utilizar a força ali do adversário a favor dele. A estratégia dele é muito boa e tem muitas lutas que ele teve que adaptar a estratégia no meio da luta, começou meio perdendo e depois consegue virar a luta porque mudou completamente a estratégia. Então a mentalidade dele é muito fora da média e a inteligência dele é muito fora da média também. E aí nesse podcast do Joe Rogan ele falou que começou ali a fazer as meditações, as técnicas mentais, e quanto mais ele ia fazendo, mais ele ia conseguindo desbloquear ali suas habilidades, seu poder pessoal, verdadeiramente. E realmente ele teve uma ascensão meteórica, né? Ele nunca perdeu uma luta realmente no UFC, onde ele encontrou um adversário superior que ele. Ele só tem uma luta que ele perdeu, mas foi por causa de regras de um estado específico que ele estava lutando, que não podia dar cotovelada de baixo para cima, quando estava numa posição X, ele acabou fazendo isso e perdeu por desclassificação. Só essa luta. Só que assim, ele já estava por cima, a cara dele já estava toda ensanguentada, já estava tudo fora de base. Então ele realmente nunca encontrou um oponente que fosse verdadeiramente melhor do que ele. A gente vê na carreira do Jon Jones que tiveram momentos de um auge assim absurdo, de um crescimento, e por motivos pessoais muitas vezes tiveram algumas quedas. Ele ficou alguns anos suspenso do MMA, tá? Não tem como saber que nível seria Jon Jones caso não tivesse tido esses problemas pessoais. E as últimas lutas dele no peso meio pesado foram lutas que ele não estava motivado como ele era, que ele não estava naquele auge mental. E depois ele revelou que ele não via mais sentido de continuar lutando com os caras novos. Ele varreu a categoria inteira, varreu de novo, e aí ele falou assim, cara, eu tô lutando com uns caras nada a ver aqui. Essas lutas nem tá dando dinheiro direito, porque eu tenho uns adversários aqui que não... Quem que é esses caras, entendeu? Quem que é esses caras? Todo mundo tá assistindo as lutas por minha causa, mas o adversário não tá ajudando em nada. Eu nem me sinto motivado a ganhar desse cara. Mais ou menos nesse nível que ele tava
ele relatou, entendeu? Então é muito legal poder analisar essa trajetória de um jovem que era muito pobre, que ele era zelador de uma escola, que começou ali a treinar luta, tudo mais, começou a fazer as primeiras lutas, foi ganhando, foi pegando confiança, tinha um sonho absurdo de ser campeão e foi crescendo, e depois deu alguma quedas por problemas pessoais, depois a motivação deu uma caída. Quando a motivação caiu, aí ele mudou, ele não queria mais lutar no peso meio médio e ir para os pesos pesados, foi para o peso pesado, destruiu a luta que ele fez, foi absurdo, ele ganhou em 2 minutos e meio de um cara extremamente forte, que é o Ciryl Gane. Então, demais, simplesmente demais. E aí, quando ele fala das técnicas dele, ele utiliza muitas técnicas de visualização, de afirmações positivas. Foi muito legal dar uma estudada para fazer esse vídeo e relembrar algumas coisas e ver que o que eu realmente falo para vocês e o que eu apliquei na minha vida não é uma ideia minha, não é algo que Matheus inventou, é algo que está dando certo para uma galera. Todo mundo que é disruptivo utiliza dessas técnicas, só que tem gente que fala e tem gente que não fala, simples assim. E da galera que fala dá pra gente aprender muito, o Jon Jones é um desses. E pra você ter uma ideia, quando vai ter uma luta, o UFC fica a semana inteira gravando ali o dia a dia dos atletas, tal, mostrando como é que tá. E o Jon Jones, sábado passado, ele foi no UFC só para poder entrar no octógono. Parece que vai ser na mesma cidade que foi semana passada, vai ser nessa semana. Só para poder entrar no octógono que ele vai lutar, sentir a energia do ambiente, poder se acostumar com aquele ambiente para na hora da luta ele ter uma vantagem. Olha o nível do que eu tô te falando, presta atenção. Ele foi no UFC do sábado passado para que na hora que acabasse todas as lutas, tivesse tudo vazio ali, ele entrasse no octógono sozinho, descalço, sentisse a energia do ambiente e realmente se acostumasse com aquele ambiente. Ele queria que na hora que ele fosse lutar, já fosse um lugar que ele conhecia. E é até engraçado pensar nisso, porque ele já tem mais de 30 lutas de MMA, então é um lugar conhecido para ele. Só que naquele lugar em específico, naquela configuração de octógono, lugar que estava colocado, decoração, tudo, ele queria se aclimatar naquele momento. E aí você vai começando a entender que ser o maior de todos os tempos do MMA não é uma coincidência. Não é algo que aconteceu ao acaso, é algo que foi construído, é algo que vem de uma mentalidade diferenciada, entende? Então isso é muito sobre o Jon Jones, ir num lugar só para ter essa vantagem a mais. E ele ainda falou algo no sentido de que tiveram muitas lutas boas ali, ele queria absorver essa energia. E é algo que o Jon Jones fala muito, que ele faz esse tipo de visualizações em relação à energia de ambiente, dele colocar mais energia nele. Tem até um relato que ele fez, se eu não me engano, foi num podcast de um cara que era do Jackass. Eu tenho quase certeza que é isso, é um humorista lá dos Estados Unidos, que ele fala que na luta contra o Rampage, ele ficava sonhando que ele ia perder essa luta, perder, e isso estava muito na cabeça dele. Por isso que ele começou a entrar engatinhando entrar como se fosse um animal de 4 pés. Porque ele falou que era o único jeito que ele não tinha sonhado sendo nocauteado. E aí a gente vai entendendo sobre o subconsciente. Os sonhos é uma manifestação do subconsciente. Gravei um vídeo esses dias atrás falando sobre o subconsciente. Tudo isso que eu estou te falando dessas técnicas mentais é utilizar o poder do subconsciente ao seu favor. Num primeiro momento, quando você vai escutando essas coisas, você fala, cara, será? E aí você vai aplicando e vai vendo na sua vida a mudança. E aí ele foi fazendo uma visualização ali e tal, e ele foi se sentindo melhor, e aí ele entrou num hype tão grande, ele conseguiu colocar a mente dele num estado tão grande, que ele falava que era como se ele visualizasse que tinha escamas, assim, que tinha penas nos braços dele, ele tinha asas, e ele realmente fez uma visualização muito forte, muito forte. E aí vai ter um engraçadinho que vai falar, esse cara tava drogado. Não é isso. Com a visualização você consegue chegar num nível muito
realmente de moldar a realidade que está ao seu redor. E ele falou que na hora que ele foi chutar a manopla, socar a manopla, os caras chegaram a assustar com a força que ele chutou. Então entenda, realmente a sua mente tem um poder muito forte. Se você se utiliza de técnicas mentais, você consegue liberar esse poder. Esse poder já está em você, você só tem que saber liberar, tá? E cada vez que eu gravo mais vídeos, mais vontade eu tenho de falar mais sobre isso. Mas eu ainda fico com um pouco de receio de trazer essas técnicas, que elas são muito avançadas e o potencial que elas têm é enorme. Realmente é algo que eu estou pensando em começar a ensinar sobre isso, mas não sei ainda se eu vou ensinar. Caso você estiver assistindo isso aqui no futuro e tiver interesse nisso, talvez tenha algum link aqui embaixo, mas no momento não, tá? E ele venceu a luta de forma extremamente dominante. E é muito engraçado, a época que o Jon Jones estava motivado, ele ganhava todas as lutas de forma extremamente dominante. Extremamente dominante. E aí quando ele parou de ter essa motivação, ele começou a ganhar por pontos. É incrível o tanto que mudou. É incrível. E eu acompanhei, eu assistia todas as lutas, mesmo antes de ter canal aqui, até porque o canal é muito novo, né? Então eu sempre assisti as lutas dele, sempre foi uma pessoa que eu segui, e depois que eu descobri que ele utilizava de técnicas mentais, aí que eu passei a seguir mais ainda. Beleza, falei do Jon Jones, agora é hora de falar do Stipe Miocic. O Stipe é um cara nitidamente introvertido, não sei se ele é tímido, mas com certeza ele é introvertido. Tanto é que o Jon Jones ganhou a luta do Ciryl Gane, ele pegou o microfone e começou a falar que o sonho dele era nocautear o Miocic, que não sei o que e tal. O Miocic estava sentado na primeira fileira. E sabe qual que foi a reação dele? Continuar sentado assim, olhando, paradão. Cara, se isso acontecesse com o McGregor, ele já ia estar levantando, ia estar batendo palma, talvez já tinha dado um soco em alguém da plateia, porque ele já tinha se estressado, ia querer pular o octógono para tirar o microfone do cara. O Miocic, ele ficou sentado olhando aqui assim, beleza. Então, nitidamente é um cara introvertido, provavelmente de um temperamento fleumático, que não é de falar muito. Por isso, não tem tantos relatos de como que é a mentalidade do Miocic, de como que ele pensa. Não tem. Você não vai encontrar. Geralmente fazem perguntas, ele responde de forma um tanto monossilábica, não desenvolve muitas perguntas, não participa de muitos podcasts, mas é um cara extremamente vencedor que com certeza tem alguma coisa de diferente. E analisando os vídeos dessa semana da luta, dá para notar tanto no Jones quanto no Miocic que os dois levam muito a sério o que eu ensino para vocês aqui no canal, que é a agregação de ganhos marginais. Comportamentos, atividades que visam pequenos benefícios, pequenas vantagens mesmo em relação ao adversário. Não é aquele treinamento de base. Por exemplo, no caso deles, não é o treinamento de sparring, ou de levantamento de pesos, ou de bater manopla, ou de treinar wrestling. E sim, na semana da luta, o Jones entrou numa câmera hiperbárica para aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos, hemácias ali, e ele ter mais energia, mais disposição na hora de lutar. Olha o nível do que eu tô te falando. E o Miocic fazendo banheiro de gelo e colocando um tipo de era como se fosse uma manta elétrica que fica jogando eletricidade ali nos músculos para que ele também tivesse mais disposição e energia para que no dia da luta ele estivesse em pico de performance. E olha só o que eu tô te falando. Os dois estavam trabalhando em algumas atividades para entrar em pico de performance. Qual que é o primeiro vídeo aqui do canal? Eu falando sobre pico de performance. Então, escuta o que eu tô falando, pô. Começa a implementar aí na sua vida. Só que a gente já aprendeu sobre visualização, sobre se aclimatar em ambientes que você precisa estar em pico de performance, que é o caso do Jones ir lá no octógono. Agregação de ganhos marginais. Ir atrás de pequenas vantagenzinhas para te colocar na frente dos seus adversários.
Tudo isso que eu tô te falando, entrar em pico de performance no momento, na hora H, né, naquela hora que tem que fazer acontecer. Então essa é a análise mental da luta de Jon Jones versus Stipe Miocic. E muito em breve fique ligado que terá uma análise completa do Jon Jones, tá? Vídeo aí bem maior, tá? Que é anos estudando esse cara aí, que realmente é um ponto fora da curva. Você vai notar que existe um padrão nessas pessoas que são o melhor de todos os tempos do esporte que elas praticam, o empresário mais rico do mundo. Sempre que tem esse nível de resultado, existe um padrão. E o padrão é tudo isso que eu venho te ensinando. Mas, nesse caso, eu vou trazer especificamente do Jones, tá? Simples assim. Curte, comenta e você sabe o que você tem que fazer, eu não tenho que ficar falando.